Entrevista de um personagem que tem importância na discussão, que é uma prioridade para o ex-presidente Lula hoje, que é a formação de uma frente. Você já vê aqui conosco o presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Pena. Deputado, vou chamá-lo assim porque acompanhei muito sua trajetória na Câmara. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem. Maravilha. Eu quero entender um pouco como é que terminou a conversa ontem, uma conversa que aparentemente está um pouco esgarçada pelo lado do PSB, na formação de uma federação. O PV, independentemente do tamanho dessa federação, tem interesse nela. Como é que o senhor vê a costura aí desse grupo que o Lula está tentando montar? Olha, na verdade, nós estamos muito satisfeitos, todos os partidos, com a ideia da construção da federação. Então, é um instrumento novo, trabalhoso, mas é uma grande ideia, porque o PV há 2 anos trabalha para construir uma frente, porque julgamos que esse é o momento para se derrotar o autoritarismo. Então, que não é obra para um partido, é obra para todos os democratas irem para defender a institucionalidade do país, porque há ameaças cotidianas de interromper o processo democrático no país. Isso é que precisa ser entendido. Então, a frente é uma oportunidade para que nós consigamos ter uma vitória acachapante para esse governo brasileiro que parece ter saído de uma catacumba e para lá deverá voltar esses zumbis que sobreviveram aqui no Brasil inexplicadamente. Eu entendo que o senhor acha que, então, esse discurso que aparentemente é o que o PT vai tentar, ou, na verdade, essa frente, né, de partidos vai tentar colocar como uma disputa entre civilização e barbárie, democracia. É isso. E eu entendo que isso. o senhor entende que isso já deveria ser estímulo suficiente para ajudar a sair a federação. Mas os interesses, digamos, locais têm trazido algum ruído. Por exemplo, o senhor é um grande amigo de Geraldo Alckmin. Eu sei que o senhor e ele têm uma relação muito boa de décadas. Tem falado com ele? Geraldo Alckmin é o vice de Lula, é o melhor vice? Ele vai para o PV? O PV está aberto? Claro que está. E é, inegavelmente, a grande sacada da eleição. Porque sinaliza que nós estamos tendo responsabilidade política, diferente de algumas importantes agremiações e lideranças políticas que resolveram defender a sua paróquia. Isso não dá, entende? Quer dizer, não reconhecer o momento e a gravidade do momento, essa eleição é mais do que nacional, é a sobrevida da nação. Então, acho que o campo democrático devia abrigar todos os democratas numa candidatura única. Vem para cá, Pena, vou convidar o Yuri Pita, nosso analista aqui em São Paulo. Ele fala também com o presidente do PV. José Luiz Pena está participando diariamente das discussões em torno dessa frente que o ex-presidente Lula quer formar. Disse que sim, o PV está de portas mais do que abertas para Alckmin, que, segundo ele, Yuri, é a grande sacada da eleição. Pega daí. Legal, Dani, obrigado. Bom, presidente, prazer falar com o senhor aqui no 360. Prazer meu. Deixa eu puxar, além da questão dessa grande sacada, outro tema que se cobra muito dos políticos e dos países em geral é a questão ambiental. O quanto a campanha atual do ex-presidente Lula está conectada com esse tema ou está devendo uma agenda ambiental mais ousada para o país, menos olhando para o que foi feito ou deixou de ser feito, até porque, por exemplo, Belo Monte é um entrave nas políticas ambientais quando se fala dos governos do PT. Para onde que vai a política ambiental de um futuro governo Lula? Eu penso
repare, o Lula vai ter uma grande dificuldade de tirar o país do buraco. E para isso nós vamos precisar de financiamentos internacionais. E para isso nós vamos ter que sinalizar uma agenda ambiental positiva, programas em consonância com o objetivo planetário hoje, que é enfrentar a crise climática. Então, as energias limpas, quer dizer, uma vergonha o Brasil não ter um grande programa de energia solar e eólica nacional. Então, todas essas questões eu acho que deverão estar na pauta do próximo governo, para que a gente possa aliviar a grande pressão que passa o povo brasileiro nesse momento. Pena, para o PV, a federação é uma forma de evitar aí talvez a perda de quadros ou mesmo a saída de um partido que tem uma história tão grande na política brasileira do Congresso Nacional, de cena do Congresso Nacional. Nesse sentido, a federação também ajudaria aí, digamos, a manter essas siglas vivas, respirando, ativas? Claro, porque a reforma política, na verdade, ela não foi generosa com os partidos programáticos, não é? Então, você condenar à morte o PCdoB, você pode ter diferenças abissais em relação às suas questões, mas você não pode dizer que seja um partido corrupto, ineficiente, que não trabalha a favor do povo brasileiro. Então, a reforma política foi em cheio contra os partidos ideológicos minoritários e devemos garantir a existência de organizações, mesmo minoritárias, mas com um programa muito definido. Nós não somos um partido ônibus. Esses partidos não são umas legendas para eleger pessoas sem compromisso. Nossas bandeiras são claras na sociedade. Mas não é isso, minha amiga Daniela. Nosso problema agora é o Brasil. É claro que nós vamos disputar o governo, por exemplo, de Brasília. Nós temos a candidatura do Leandro Graz, em Brasília, que nós vamos tentar ver se a gente consegue viabilizar na nossa federação. Vamos trabalhar para isso. Agora, nada pode interromper a nossa discussão sobre os destinos do país, que é fundamental. Porque, não se iluda, a eleição vai ser muito difícil. E quanto mais a gente estiver concentrado e ampliando, não pode ser uma vitória da esquerda, é uma vitória dos democratas. E é aí que nós estamos nos inserindo, como está sendo inserido o Alckmin. Quando que ele anuncia, Pena? Conta pra gente, o que falta aí para dar esse sim? Esse esperado sim, Geraldo Alckmin, qual a expectativa aí da chapa como um todo, de todos vocês, para a gente ter esse retrato feito aí? Olha, o Alckmin tem o tempo dele, é um político muito experiente, você sabe, você conhece, e ele vai fazer na hora que ele achar que seja a hora própria. Ou seja, mas, diga. Isso ia dizer aos 45 do segundo tempo, mas não é. Eu não quero... Nós não estamos pressionando o Alckmin nisso. Temos uma relação tão sólida que ele sabe que continuaremos amigos. Ele fazendo outra opção partidária, melhor seria que fizesse a filiação ao Partido Verde, evidente, mas vai continuar amigo nosso e colaborando com o Brasil
porque não é fácil, eu acho que as pessoas não estão valorizando. Ele tinha muita condição de voltar ao governo de São Paulo. Está abrindo mão para fortalecer a Frente Democrática para tirar esses caras daí. Então, é um ato de grande... É um ato nobre, para dizer a verdade. Então, nós estamos muito tranquilos e vamos esperar o tempo dele, que é o tempo do Alckmin. E ele tem toda uma forma, né? José Luiz Pena, gente, ele é presidente do PV, tá todo dia ali nessas conversas, como a gente viu, defende aqui a federação, trata ela como um instrumento imprescindível para a manutenção da democracia no Brasil. Pena, muitíssimo obrigado, ótimo revê-lo. Estamos aqui, vamos falar bastante aí nessa eleição. Até a próxima. Fico à disposição e é uma alegria falar com vocês. Eu acho que quanto mais falarmos de política, melhor. Porque o discurso antipolítica deu nisso que está aí. Então, nós precisamos de políticos experimentados, pessoas que sabem o peso que é a manutenção da nacionalidade e da democracia, por conseguinte. Muitíssimo obrigada. Portas mais do que abertas.